Louvado seja o nome do Senhor por mais esta belíssima oportunidade maravilhosa. Eita, maravilhosa que Deus nos concede. Como é que está o seu dia hoje? Como? Sim, como é que está? Me diga aí, digite aí nos comentários. Estamos aqui vivenciando os dias aqui na cidade onde nós residimos. No verão, entramos no verão. E pense, ô bênção! Bênção de Deus, graças a Deus. Mas estamos aqui mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Mais uma oportunidade graciosa que Ele está a nos ofertar. E nós temos que agradecer a Deus. Temos que ser gratos ao Senhor. Já nos ensina o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, agradeça em todos os momentos da sua vida. Seja nas situações boas e agradáveis, que até se torna fácil, né? Agradecer quando tudo está bem. Agora, quando está passando pela situação difícil, complicada, adversa, eita, para agradecer, rapaz, não é fácil não. Mas é nessa situação que você tem que se esforçar em agradecer. É o que Paulo nos recomenda em tudo, em todas as situações, em todas as ocasiões, nas mais diversas circunstâncias que você esteja a passar, agradeça a Deus durante o seu caminhar. Porque, olha, é como se fosse um magnetismo, né? Tivesse algo como se atraísse. Isso me faz lembrar de um salmo, que é o Salmo 42, versículo 7, a parte A, onde o salmista diz o seguinte: olha, um abismo chama outro abismo. Dá-se a entender que os semelhantes acabam se atraindo nessa perspectiva a qual eu estou abordando aqui. Se ele diz, olha, um abismo chama outro abismo, então quer dizer que situações ruins atraem situações ruins e situações boas da mesma forma. Então, se você acaba emanando negatividade no sentido de reclamar, murmurar, praguejar, maldizer, pode ser que você acabe atraindo essa situação que venha se repetir na sua vida. Então, quando eu agradeço, é como se eu estivesse emanando um aroma agradável que acaba se alastrando ao meu redor, como se fosse um perfume. Eu observo que uma pessoa bem perfumada, quando ela passa, mas o aroma parece que vai vindo atrás, vai trazendo aquela fragrância agradável para as pessoas que estão ali em volta. Da mesma forma como nós agradecemos, nós demonstramos um coração grato, isso acaba emanando em torno de nós uma situação de agradabilidade, que as pessoas querem estar perto. E acredito que isso atrai situações semelhantes, ou seja, se você agradece, você vai ter mais motivos para agradecer, porque situações vão acontecer que você possa agradecer. Então agradeça. E nós temos motivo de sobra para agradecer. Você está vivo. Você está respirando. Você está se alimentando. Você está de pé. Você está vendo, está enxergando, está escutando, está falando, está pensando. Se você não tem algum desses sentidos, mas pelo menos um deles você tem. Se você não tem todos. Então agradeça a Deus pela roupa que você veste. Então, se nós formos observar, nós vamos passar aqui um dia inteiro falando de tantas situações que nós podemos ser gratos a Deus. Então, agradeça, viu? Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você sim, você é uma bênção. Deus te abençoe. Eu te convido a se inscrever no nosso canal aqui, Renovo da Alma. Tem aí embaixo o botão inscrever. Você clica em inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino para você, você clica no sino, depois aparecerá a palavra todas, aí você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal, novas lives, novas frases, novos podcasts. Aí você entra nos nossos vídeos, nas nossas frases, lives, orações e podcasts, aí comenta, dê a sua opinião, sugestão, crítica, fique à vontade, peça oração, viu? E também tem embaixo o botão compartilhar. Você clica nesse botão compartilhar, aí você compartilha nas suas redes sociais. Ou seja, nos ajude a proclamar a palavra de Deus. Você já é um instrumento de Deus. Agora se permita ser usado pelo Senhor para difundir, divulgar, proliferar, proclamar a palavra dele através dessa atitude que você toma aí de compartilhar. E também
dá o like, dá o legal, dá o joinha, curtida, e nos ajude a chegarmos aí a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2024. Olha, Deus te abençoe, Deus é contigo e você é forte em Deus. Você é forte no Senhor para resistir, você é forte em Deus para batalhar, pelejar, insistir e conquistar se você não se deixar desvanecer, desfalecer e desistir. Olha, situações difíceis, todos nós passamos, todos, indistintamente. Não importa a sua classe social, os recursos financeiros, posses e bens que você conseguiu adquirir, a intelectualidade, formações que você conseguiu galgar no percurso da sua história, da sua existência, não importa a sua idade, todos nós passamos por situações ruins, mas como eu já falei aqui, eu vou frisar bem a palavra, passamos. Você passa, você não habita nessa situação, vai passar. Fica tranquilo, vai passar. E não pode cada um de nós nos desesperarmos, né? É confiar em Deus, é acreditar no Senhor. Você, nesse percurso da espera, enquanto a situação está passando, você pode ler e meditar na palavra, orar, falar com Deus. Isso te fortalece, te fortifica, te inspira, te levanta, te ergue, te põe de pé, te faz forte para enfrentar as situações da vida. E sem falar que a palavra de Deus, as sagradas escrituras, é alimento para as nossas almas, para o nosso espírito, e nos fortalece a cada dia. Então, toma essa decisão na sua vida, em ler, em meditar a palavra de Deus, e ao fazer isso, ao meditar nas sagradas escrituras, você estará aí atento para os acontecimentos dos dias finais. Sim, a Bíblia nos relata o que ocorreu no passado, as histórias, relatos bíblicos de homens e mulheres que venceram, conquistaram, realizaram, os milagres que foram feitos aqui na Terra. A Bíblia fala aí do passado. Mas também a Bíblia nos ensina acerca de como vivermos o presente com conselhos magníficos e esplêndidos, bem como nos aponta o que ocorrerá no futuro. Sim, a Bíblia é o único livro que nos dá perspectivas de futuro, tanto do aspecto terreno, material, físico e concreto, bem como do plano transcendental, abstrato, espiritual. E dentre esses relatos de previsão do futuro, a Bíblia fala a respeito do regresso de Jesus a este mundo novamente. Sim, você conhece que Jesus veio a este mundo, teve a sua infância, a sua juventude, sua adolescência, sua fase adulta, depois morreu por cada um de nós para nos salvar, nos libertar, nos restaurar, mas ele fez uma promessa que iria regressar mais uma vez a este mundo, iria voltar mais uma vez a esta terra, e nós estamos aí, aguardando esse dia glorioso. Quando acontecerá? Nós não sabemos. A Bíblia ela não dá a data precisa da volta de Cristo. Mas o importante que você e eu devemos saber é que ele prometeu e ele há de cumprir com a sua promessa. Ele há de concretizar o que ele falou. E, como eu já falei, quando você lê a Bíblia, você começa a observar os noticiários, o que ocorre neste mundo, as situações, as pessoas pensam assim, não, é algo normal, natural, é para acontecer. E a Bíblia já proferiu tudo isso aí. Estamos vivendo os dias finais. Como já nos diz o escritor, a recomendação lá do escritor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, olha, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas, e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Corroborando com isso, nos diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 10, verso 37. Porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me enquadrar na recomendação do apóstolo, do profeta Amós, em Amós 4, versículo 12, a parte A que diz o seguinte, olha, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó homem, para encontrares com o Senhor teu Deus. E a preparação é hoje. É aqui, é agora, é nesse momento. Não é amanhã, é hoje. Já nos ensina Paulo lá em 2 Coríntios 6, verso 2. Eu te ouvi no dia da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora hoje, agora, o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Então é hoje. Hebreus 3, verso 15. Se hoje ouvires a minha voz,
não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação. Então, você está sendo alcançado por esta palavra, que você possa meditar, refletir e uma atitude de tomar para que possa mudar a tua vida e o teu futuro. Deus é contigo e Ele está voltando. Prepare-te. Amém? Vamos aqui apresentar os livros que Deus nos deu a graça de escrevermos. Deus nos deu a graça de escrevermos 3 livros. O primeiro é sobre... Todos os 3 são sobre liderança, né? O primeiro título do primeiro título, Radiografia para o Líder. Subtítulo, Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Lendo aqui o pequeno fragmento do primeiro parágrafo aqui do resumo aqui da borda do livro, vai dizer o seguinte, olha, sabe-se que radiografia é um mecanismo que auxilia no diagnóstico de tratamento de problemas, visto que se extrai algo internamente externando, ou seja, trazendo a visibilidade com o intuito da resolução. Então, você observa que um profissional da área de saúde, quando ele não consegue, de certa forma, observar, analisar de forma visível o que está acontecendo com a pessoa quando procura este profissional, ele pede exames, né? E existem certos exames que precisam de uma análise mais profunda, que é a questão da radiografia, né? Bater uma chapa, como se utiliza esse termo comumente, né? E ver o que está acontecendo internamente. Então aqui é uma chapa da alma, porque você queira ou não, tudo que acontece externamente nasce, se inicia, tem a sua gênese dentro de nós. Então, observe isso aí. E como fala o subtítulo, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. O que Deus quer para cada um de nós que venhamos a ser bem-sucedidos. Então aqui a gente trata de vários aspectos, medos, pavores, aprovação externa, limites, limitações, né? Tudo sendo dentro de uma abordagem, parâmetro e respaldo bíblico. Segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia, o subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em minhas desorientações da jornada. Quem você estará representado neste mundo? Quem você estará representado nesta terra? Você tem que observar, tem que ver, analisar e saber tomar a atitude correta e ver onde você está localizado. Qual rumo você tem tomado na vida até agora? Se não é correto, você tem chances de mudar, de alterar, de reverter e, de certa forma, novas perspectivas você trazer para o seu viver. Então, o que você está representando? Né? Como fala aqui o subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em minhas desorientações da jornada. Né? Então, a pessoa vive situações de vazio existencial, sabe? O que está fazendo a vida, por que veio este mundo, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. A gente trata desses aspectos aqui do livro, dentro de, sempre frisando aqui, dentro de uma abordagem, fundamentação, alicerce e base bíblica, viu? Porque a nossa essência originária é divina, é Deus que nos fez, nos criou. Então, somente Deus para nos entender e nos compreender de forma ampla, das suas mais diversas esferas, das mais diversas esferas da nossa vida. Como diz lá o salmista no Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, quem você é? Quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, tenho certa profissão, trabalho, com determinados aspectos. Não, isso aí é o que você é, o que você faz. Agora, quem é você? Você já parou para se indagar, se questionar, olhar para dentro de você e começar a se perguntar: quem é você? Quais são, até onde você poderia chegar, ainda pode chegar nessa vida? Quer dizer, você tem um encontro consigo mesmo. A gente marca diversos encontros na vida, as mais diversas situações, empresas, as mais diversas. Mas encontrar consigo mesmo, você já se encontrou? Parou um momento para conversar consigo mesmo? Né? Para se encontrar, eu falo o subtítulo, um guia, direcionamento, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. A gente acaba se desencontrando na vida das mais diversas formas e só encontrando alguém que, de certa forma, vai nos dar o roteiro verdadeiro para uma caminhada forte, sadia e com o pé no chão. Amém? Então nós estaremos tratando aí desses 3 livros e vamos aqui para o nosso podcast. Caso você queira adquirir um dos nossos livros, você pode digitar aí nos comentários, quero comprar. E aí estaremos aí entrando em contato com você, aí tratando acerca desse aspecto aí. Pois bem, estamos aqui?
Graças a Deus. Queria primeiramente louvar a Deus pela vida do nosso convidado, mais uma vez estar conosco aqui, nos dar a graça da sua presença, pastor Antônio Carlos. Estaremos aqui falando acerca de confiança. Louvar a Deus também pela vida da irmã Jaqueline, que estará aí na produção. Deus abençoe também. Está sempre disponibilizando o seu tempo para estar conosco aí, fazendo e promovendo o reino de Deus aqui na terra. Só Deus para recompensar a cada um dos amados que estão aí conosco nessa luta, nessa garra em trazer o melhor ou fazer o melhor para Deus e, consequentemente, ao fazer o melhor para Deus, promover o melhor para a sua vida, que é a difusão, propagação da palavra de Deus, que transforma, que liberta e que restaura. E hoje, como já falei, torno a repetir, iremos falar sobre confiança, esperança, um emaranhado de situações interligadas a essas palavras. Confiança. Então, quando se fala em confiar, eu primeiro observo aí duas situações. Nós podemos confiar em nós mesmos, que é uma confiança pessoal, e como uma confiança interpessoal, que aí já parte para outras pessoas, né? Tem a confiança em si e tem a confiança nos outros. Que podemos aqui dividir nesses dois aspectos. Já a confiança em relação aos outros pode se dividir em duas partes, que pode ser a confiança em outros seres humanos e a confiança em Deus. E aí observar, quando a gente olha para dentro de nós, e a gente acaba confiando em nós mesmos, isso nos dá força. Quando você confia em si mesmo, nada te afeta, né? Pode até te afetar, mas você não se deixa abater. A pessoa autoconfiante, ela enfrenta situações. Ela tem coragem, ela tem ousadia, ela tem determinação e ela parte para cima, mesmo tendo medo. Isso me faz lembrar de uma frase de, se não me engano, acho que é de Nelson Mandela, que diz o seguinte: olha, aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o domínio sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Então, o medo vai existir na nossa vida. Mas o homem corajoso, como diz aqui o escritor Nelson Mandela nessa frase, não é aquele que não sente medo, mas aquele que enfrenta seus medos. E a pessoa confiante, ela enfrenta os seus medos. Mas quando a confiança em si mesmo, para você ultrapassar barreiras, superar obstáculos, né? Talvez a pessoa se acidentou e ali acabou de certa forma quebrando algum membro do corpo, aí vai entrar na fisioterapia, aí tem um medo, talvez a pessoa quebrou uma perna, aí tem um medo de voltar a andar, então ela vai ter que criar confiança para ir colocando os pés novamente no chão, dando aquele espaço. É uma luta, mas a cada passo que ela dá, a cada conquista mínima que seja que ela consegue ali, de certa forma, conquistar, é uma confiança para ela lhe impulsionar a dar mais um passo, a tentar mais uma vez, a no próximo dia fazer um esforço maior. Então a confiança é importante. Só que dentro da confiança em si mesmo mora o perigo da soberba, da prepotência, que é a pessoa querer confiar em si de uma tal forma que acaba, de certa forma, trazendo perigo para a sua vida. Por exemplo, a pessoa que sabe nadar. Aí afobada esta pessoa, eu sei nadar, autoconfiante. Aí acaba se jogando numa situação sem necessidade, quem sabe, para se amostrar, ou para mostrar, ou para aumentar o ego, né? Aí cai numa situação que o excesso de confiança acaba levando ela ao afogamento. Excesso de confiança. É apenas um exemplo que eu citei aqui, mas que ocorre nas mais diversas situações, seja no ambiente familiar, na vida conjugal, na vida profissional, a pessoa autoconfiante demais, excesso, acaba cometendo erros, falhas, porque ela está tão focada, achando que ela pode tudo, faz tudo. Isso entra no campo, como eu já falei, da prepotência, da arrogância, e acaba entrando aí no que Salomão diz lá em Provérbios 16, verso 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Tudo entra para o aspecto do lado externo, interpessoal, aí temos a confiança nas pessoas e a confiança em Deus. Talvez a gente confie em pessoas e talvez é decepcionado. A gente vai estar falando acerca disso aqui no decorrer do podcast, bem como a confiança no Senhor. Pois bem, estamos aqui mais um RenovaCast, pastor Antônio Carlos, dar a graça da sua presença. Vamos falar sobre confiança. Com certeza Deus irá falar profundamente no seu coração e irá tocar na sua vida. Então, esteja conosco aqui. Mais uma vez te convido a se inscrever no canal, curtir, comentar,
compartilhar e fazer com que Deus, de certa forma, através dessa mensagem, venha falar profundamente no seu coração e você seja alguém que venha difundir, divulgar, proclamar este podcast aí, compartilhando nas suas redes sociais, dando like, legal, joinha, em nome de Jesus. Pois bem, Pastor Antônio Carlos Pereira Leite, seja bem-vindo ao nosso RenovaCast. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em estar conosco. Deus lhe abençoe grandemente, lhe favoreça, realize os desejos do seu coração, lhe promova, lhe conceda cada vez mais saúde, vida, experiência, sabedoria. Eita, glória a Deus. Pastor, seja bem-vindo. Dê a sua consideração inicial, bem como ore por cada um de nós em nome de Jesus. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso Renovo da Alma, podcast RenovaCast. Aleluia, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As Escrituras nos orientam, nos ensina que em tudo devemos dar graças, porque isso é o dever e a obrigação de todo homem que está sobre a face da terra. E neste dia nós vamos basear, como de costume, a nossa meditação através das Escrituras Sagradas. E eu gostaria de fazer uma leitura aos ouvintes que se encontra no Salmo 33, porque o nosso assunto é sobre confiança e esperança. E esse salmo, ele nos mostra essas duas partes, que é a confiança e a esperança. Porque nós sabemos que assim como o espírito e a alma, eles não podem andar separados, nada separa o espírito da alma a não ser a palavra de Deus, como está escrito lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, meus queridos, prestem atenção à leitura desse Salmo 33. Olha o que o salmista nos aconselha nesse salmo. Esse salmo não tem o escritor, não diz quem escreveu o Salmo 33. Mas alguns acham que é Davi pelo conteúdo que encontra-se nesse salmo. São 22 versículos. Vamos ler. Diz aqui o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós, justo, que é o crente que foi justificado por Jesus. Nós não somos justos, mas fomos justificados por quem é justo, que é Cristo. Pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas no mar, como no montão. Põe os abismos em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos, eles que contempla todas as suas obras.
Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar sua alma da morte e para os conservar vivo na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra, como diz a tua santa escritura, Pai santo, justo, rogamos a ti, pedimos pela tua misericórdia, teu Santo Espírito, que nos inspire, nos dá graça, sabedoria e enche nosso coração da tua palavra, para que possamos, Senhor, estar aqui, Pai, expressando a tua vontade, teu desejo. Abençoa os ouvintes, abençoa todos que estão neste momento, acessando o podcast, Pai, que seja abençoado, curado, livre de todo mal. Abençoa a nação do Brasil, abençoa o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, Pai do Maranhão, em nome de Jesus. Te agradecemos hoje e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Pois bem, pastor. O pastor fez uma leitura aí bem maravilhosa. Como é as Sagradas Escrituras, né? A palavra de Deus ela é exposta, ela nos traz vida, esperança, entendimento, compreensão, conforme diz lá o salmista no Salmo 119, versículo 130, que a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então, você está sendo agraciado pela palavra que foi lida. E, pastor, confiança, qual é a correlação com salmos aí, em relação à vida das pessoas? O que o pastor pode nos falar acerca de confiança, esperança aí, para os nossos telespectadores desse podcast de hoje, em nome de Jesus? Graças a Deus. O salmo que nós lemos, Salmo 33, o salmista, ele nos mostra, esse salmo nós observamos que tem 3 atributos de Deus, nesse salmo, né? Os atributos de Deus principais nós sabemos que é onipotente, onipresente e onisciente, né? E Deus, ele nos mostra nesse salmo que o Senhor é o nosso protetor e também provedor, né? E o salmista, no Salmo 33, ele nos chama a atenção, nos leva a louvar a Deus. Ele convida todos os moradores da terra, como está também no Salmo 100, né? E no versículo 4. Ele disse, né, entrai pelas portas com hino, né? E louvai o Senhor. Então, somos convidados, todos os moradores, para louvar a Deus pelo seu grande poder, pela sua majestade. Então, nós que somos realmente o servo do Senhor e somos convidados, e justos, ele convida para que possa reconhecer que Deus, ele é realmente o Senhor de tudo. E o salmista nos mostra que lá no começo das Escrituras, em Gênesis, ele mostra no Salmo 33 que foi ele que criou o céu e a terra, né? No princípio, diz lá em Gênesis, criou Deus, o céu e a terra, e tudo que nele há. Então, se este homem, este grande Deus tão poderoso, que teve a capacidade e o poder criativo, né, de criar todas as coisas, então todas as coisas são submissas a ele. Todas as coisas têm que prestar conta a ele. E o que nos leva à nossa meditação é que nós precisamos reconhecer que nós devemos confiar
de todo o coração nesse Deus tão poderoso. E não há esperança se não houver confiança. Como é que se espera se não confia, né? Então, se nós estamos esperando, é porque confiamos. E a esperança naquilo que é passageiro não é esperança. Aqui na terra, o que é que nós devemos esperar? Nada, porque tudo é passageiro, tudo vai terminar. Então nós precisamos colocar nossa confiança, nosso coração, naquilo que é eterno, aquilo que não passa. Quem é eterno é Deus. Nada vai mudar. Por quê? Porque Deus, ele cumpre com a sua palavra. Deus nos mostra lá em Número 23:19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falou ele e não vai cumprir, ele vela, ele diz para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma árvore de amendoeira. Uma amendoeira. Pois então, assim sou eu velo para que cumpra a minha palavra. Como Deus disse a Abraão que não tinha ninguém maior do que ele jurou por ele mesmo. Eu juro por mim mesmo, pela minha palavra. Então Deus, ele cumpre as suas promessas. Então isso aí já é um meio, um motivo de nós confiar em Deus em qualquer situação, em qualquer momento. E nós observamos, amado, que lá o profeta Jeremias, no capítulo 17:5, ele nos leva a atenção e nos mostra: maldito, olha aí, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas lá no 7 do mesmo capítulo, ele diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Olha aí, amado. Cuja esperança. Então anda junto a esperança e a confiança, não separa. Se você confia em Deus, você tem por obrigação esperar em Deus. O salmista também diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, né? Salmo 40. Então a Bíblia, as Escrituras estão recheadas. Ela toda nos leva a confiar em Deus, a esperar em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por quê? Se você realmente confia em Deus, ele vai nos mostrar a hora que você estiver passando por uma tribulação, por uma prova, por aquilo que realmente você não está capacitado para resolver. E aí, você não pode botar confiança no ser humano, na carne do homem, né? Você não pode depositar sua confiança total. Ele não está dizendo para você não confiar em alguém, mas é não lançar sua confiança totalmente antes de buscar a Deus. É isso que Deus está dizendo em Jeremias 17:5. Então nós precisamos fazer essa reflexão, essa introdução que nós estamos começando, para que possamos agora caminhar e trazer à luz realmente como devemos proceder, como devemos nos comportar como servo de Deus nesse mundo, para que possamos vencer, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que não crê nele. Está lá em Hebreus 11:6, que disse que quem se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Pastor, o senhor fez essa conexão aí lá em Jeremias 17, verso 5, verso 7, né? O 5 vai dizer: assim diz o Senhor, maldito, como o senhor citou aqui, maldito, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne do seu braço e aparta seu coração do Senhor. Aí eu só fiz uma conexão com o versículo 7, que faz junção ao que o senhor citou já no início, que está interligado a confiança com a esperança. Aí o senhor cita aqui Jeremias 17, verso 7, que bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança, quer dizer, é o Senhor, não é o homem, né?
que muitas vezes o pastor também citou aqui, que é as pessoas confiar no homem, como se fosse, citou Jeremias 17:5, pode levar as pessoas ali a naufragar durante a caminhada. Isso me faz lembrar, pastor, por exemplo, a pessoa tem uma família, tem sua esposa e tem os filhos. Aparentemente, deveria haver harmonia entre a família, mas existem exceções, né? Por exemplo, um irmão confiar no outro pelo menos, era para existir ou existe de certa forma. Quando algo assim foge o parâmetro, a pessoa até assusta porque não esperava uma reação de quem sabe, até de traição. Isso me faz lembrar daquele rapazinho, pastor, lá. Ele era o orgulho do pai, o pai o amava porque amava sua mãe, né? Era o amor da vida daquele homem, né? E ele teve 2 filhos com aquela mulher, que foi José e Benjamim, né? Aí o pai, Jacó, chama o seu filho José e fala para ele ir em direção aos irmãos. Aí, chegando lá, os irmãos fizeram o quê com esse rapaz? Irmão dele. Eu acredito que José não tinha maldade a ponto de pensar que os irmãos poderiam fazer aquilo que o pastor vai dizer que os irmãos deles fizeram. Mas olha aí, a confiança. Ele confiava nos irmãos. Porque se não confiasse, nem teria ido ao encontro dos irmãos. O pai diz, vai lá, se encontra com os teus irmãos, vê o que eles estão fazendo e traz o relatório. Quer dizer, a confiança era tamanha que nem passava pela cabeça dele, porque eles poderiam fazer algum mal. E eles fizeram algum mal com ele, pastor? Que rapaz foi esse? Que foi o que aconteceu? Está lá em Gênesis 37, né? José era um filho amado, né? De Jacó, o filho da velhice de Jacó. E ele fazia tudo que o pai mandava, né? E ali Jacó amava seu filho José, por causa da sua obediência, da sua dedicação ao seu pai. Os outros irmãos deles eram um pouco rebeldes, né? A Bíblia até chama filho de Belial. O negócio é sério. É sério. E José, um menino que tinha um coração bom, não se apartava de Deus, confiava em Deus, e ele foi até os seus irmãos, obedecendo o pai, levando alimento para eles, né? E José nunca esperava que dos seus irmãos poderia partir aquela traição, né? Dentro da própria casa, própria carne. E ali José foi traído pelos seus irmãos, né? Mas a Bíblia diz também que já era um propósito de Deus, né? Para salvar não só a família de Jacó, como também a humanidade. Então ali foi um propósito de Deus para que acontecesse aquilo ali, né? Então estava no propósito já e que Deus tinha determinado para que aquilo acontecesse. O que foi que os irmãos dele fizeram com ele, pastor? Os irmãos dele primeiro, né? Disseram lá vem o sonhador, né? Vamos ver agora se os sonhos dele vão se realizar. Ele tinha tido 2 sonhos antes, né? Ele sonhou, né? Teve um sonho que diz que ele estava no campo colhendo trigo, e aí os trigos moles começaram ali a se curvar diante dele, né? Fizeram vários feixes, né? Vários feixes de trigo, né? Molho de trigo. E eles se levantaram e os 11 se curvaram diante do de José, né? Aí eu acho interessante, pastor, que aí, até esse momento desse primeiro sonho, Jacó não disse nada, né? Não, Jacó não disse nada. Aí teve o segundo, né? Aí o segundo, José contou que ele sonhou, né? Que a lua, as estrelas, o sol se curvava também diante dele. Aí Jacó já levantou. Aí Jacó não achou bom, né? Aí ele pergunta, né? Quer dizer que eu e tua mãe, né? Teus irmãos. Vamos se curvar diante de ti, mas aí ele guardou, né? Aquele segredo, tudo. E os irmãos ficaram mais irritados, né? Aí ele quer dominar sobre nós. Então vamos ver se esse sonhador vai chegar até o fim, né? E foi quando aconteceu que pegaram José, jogaram numa cova, né? Ali. Mas Deus era com José, não tinha nenhuma cobra, não tinha nada ali naquela cova. Ia passando também os ismaelitas, né? E eles disseram, nós não vamos matar José, né? Ali, Judá, né? Não, vamos matar, vamos vender ele. Aí ele vai embora e nós vamos se livrar dele. E venderam ele, que foi cumpriu as promessas de Deus. Para o Egito. Observe aí, pastor, que muitas vezes eu faço até uma diferença que a gente pode acreditar nas pessoas. Agora, confiar somente em Deus, porque o homem, ele pode falhar, pode fraquejar, pode vacilar. Por exemplo, mas quando você deposita a confiança no homem, a pessoa pode, de certa forma,
se frustrar, né? Isso me faz lembrar também de José, pastor. Mais uma vez aqui, lá em Gênesis 14, versículo 14, versículo 15. Antes, os versículos anteriores falam que ele teve um sonho, né? Não, perdão. Ele já estava no cárcere, ele estava preso. Aí, dois rapazes oficiais de Faraó, um era o padeiro, chefe, o outro era o copeiro, chefe, tiveram sonhos. Só que logo após a interpretação dos sonhos, tanto do padeiro como do copeiro, José fez o quê? Falou o quê para o copeiro, pastor? Qual seria o resultado do sonho do copeiro e o que foi que José pediu para ele? Deus dava para José revelação, né? E aí aqueles presos de Faraó amanheceram o dia muito triste. E eles contaram, José perguntou o que estava acontecendo, eles contaram o sonho, né? E aí José, ele interpretou e discerniu os sonhos tanto do copeiro como do padeiro, né? Então o copeiro, ele ia ser devolvido novamente a Faraó, ia servir Faraó com vinho, né? Ia oferecer novamente ali o seu cargo a Faraó. E o outro, né, ia ser enforcado e ia morrer. E aconteceu. Mas José, ele, quando fica sabendo que tudo tinha acontecido, ele pede para o copeiro lembrar dele, quando estivesse diante de Faraó, que ele estava ali como inocente, não tinha feito nada. Mas, como já era propósito de Deus, ele ainda ficou lá 2 anos. O copeiro esqueceu dele lá, 2 anos, né? Aí a gente sabe que foi Deus que permitiu tudo isso, porque era Deus que tinha que ser glorificado. Na hora certa, Deus ia tirar José de lá e colocar no trono, como realmente colocou ele como governador de todo o Egito, né? No tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso aí, pastor, muitas vezes, né? Tudo tem o seu propósito, Deus tem os seus propósitos, né? Mas acaba, de certa forma, nos traz esses ensinamentos, a palavra, que a gente tem que ter cuidado ao depositar nas pessoas a confiança. Eu torno a frisar que nós podemos acreditar nas pessoas, não podemos deixar de acreditar, dar uma oportunidade, uma chance de acreditar, para ver se a pessoa muda, tem uma opção diferente. Mas tem gente que confia de uma tal forma que acaba até trazendo tanto prejuízo que pode até morrer, né? Que foi o caso de Urias, né, pastor? Urias ali, é certo que não podia violar a correspondência real, né? Mas olha o excesso de confiança. A pessoa tem que observar o que está acontecendo à sua volta. Né? E o que foi que Davi fez com Urias, pastor? Ele mandou levar uma carta, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14 ao 25. O rei Davi, né, para se livrar aquele erro que ele cometeu, né, do adultério, e para não descobrir, porque ele queria que Urias deitasse com a mulher, Urias não foi, então ele embriaga, né, Urias também não vai à sua residência, sua casa, e o que ele faz? Escreve uma carta para Joabe, né, e manda que coloque Urias na frente da guerra, aonde realmente não tinha como ele escapar dos seus inimigos. E Urias leva a carta para a sua própria morte. Levando a sentença na mão, né? 2 Samuel 11, versículo 14. Não poderia abrir a carta, né? Porque era... correspondência real, né? Real, era selada. Quem tinha que abrir era o comandante Joás. E ele levou a sua sentença de morte, né? Mas confiando que o rei realmente amava ele. Era uma pessoa justa, né? Era uma pessoa que estava lutando por Israel, era um soldado fiel. E ele achou que o rei nunca iria fazer isso com ele, né? E ele terminou perdendo a sua vida. Davi pagou um alto preço por causa disso. Também. Então, pastor, a gente observa que confiar mesmo é só em Deus, né, pastor? A palavra de Deus, ela nos dá respaldo, né? Para confiar nele, porque Deus, primeiro ele mostra quem ele é, né? Ele mostra quem ele é, para depois pedir para nós, exigir de nós. Foi quando ele fala com Israel, quando Israel estava aí no deserto, ele disse para Moisés, olha, diga para eles que foi eu que tirei eles do Egito com mão forte, né? E consegui guiar eles durante 40 anos no deserto. Olha, mostre isso para eles. A roupa nunca envelheceu, o sapato nunca envelheceu, a roupa nunca rasgou. 40 anos não tinha comércio no deserto, eu alimentei eles com maná, entendeu? Nunca faltou água, né? Alguma vez que faltou era eu provando para ver o que estava no coração deles.
deixei passar fome, deixei ter sede, para ver o que estava no coração. Deus fez isso para saber se eles confiavam em Deus, e eles não confiaram em Israel. Então, nós vimos realmente o que aconteceu com Israel, a gente que é a igreja hoje, devemos nos basear tudo que aconteceu com o povo de Israel quando saíram do Egito e tudo que aconteceu com aquele povo que realmente não confiaram na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é imutável, ela não muda, né? Você vê que Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 17, ele disse assim, Tiago 1,17, ele diz, toda boa dádiva vem do alto, O Pai das luzes. vem descendo do alto do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é perfeito vem do alto, vem do Pai, das nuvens, vem de Deus. Então é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, ela não falha. Se Deus ele nos dá a promessa, ele vai cumprir com as promessas que ele prometeu nas santas escrituras. E se nós confiar de todo o coração, não importa o que nós estamos passando, nós realmente, o homem, eu, você, somos humanos, e nós temos a tendência de quando vem a luta, quando vem as tempestades da vida, em favor, assoprando contra a nossa vontade, a gente olha e muitas vezes a gente recorre a amigo, recorre a pessoas que têm posição social, política. É a tendência do ser humano é correr a essas pessoas. Mas chega a situação que os amigos, o dinheiro, posição social, capacidade, nada vai nos livrar. Somente Deus pode nos livrar. Então, nós devemos confiar totalmente na sua palavra. Porque ele disse, aquele que confia nele, né? Os que confiam nele, como está escrito lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. O que é o Monte Sião? É a cidade de Jerusalém, que é o Monte Sião. Por quê? Quantas vezes foi destruído Jerusalém? E eles reconstruíram por cima outra cidade. E ali, durante muitos anos, foi construindo. Até hoje, você vê, quando eles fazem escavação, eles encontram outra cidade lá embaixo. Porque ele fala, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, né? Que não se abala, mas permanece para sempre. E o 2, ele diz, assim como estão os montes em volta de Jerusalém, que é Sião, Jerusalém é Sião, Monte Sião, e os montes que estão em volta de Jerusalém não se abala, permanece para sempre. Desde que Deus existe, aqueles montes estão ali em volta de Jerusalém. Então, por que Jerusalém não se abate? Porque ela está no meio dos montes. Então, o inimigo, quando vai querer invadir Jerusalém, eles observam logo que eles vão ter que subir os montes, o povo tem que subir. E aí Jerusalém dá fé dos seus inimigos. Estão subindo nos montes, já chegam lá cansados, né? Jerusalém destrói todo mundo. Então, o salmista, né, Davi, ele diz que assim como estão os montes em volta de Jerusalém, ele diz, assim também o Senhor está em volta do seu povo. Então, se nós temos uma promessa dessa, meu amado, que Deus está em volta de nós, por que nós se abalamos? Por que a gente se abala com qualquer situação que não é favorável à nossa vontade? Não, ele só diz, espera em Deus. Espera em Deus. Confia em Deus, porque tudo ele pode resolver no nosso lugar. Observamos, por exemplo, confiança e esperança. Aqueles 3 jovens que estavam lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram desafiados pelo rei Nabucodonosor, quando ele construiu uma estátua, e diz que todos tinham que dobrar e adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas 3 jovens continuaram em pé na hora que tocaram a buzina, o pife, pandeiro, continuaram em pé.
porque ele tinha uma confiança que só diante de Deus podia se curvar. Eles tinham no coração dele. Então eles não sabiam que ia acontecer uma situação tão difícil para eles. De repente ali alguém foi e disse para o rei, olha, aqueles 3 jovens que você trouxe lá de Jerusalém, e eles não estão ouvindo a tua palavra, não estão te obedecendo. Quando foi tocado a buzina, o pífio, o pandeiro, todos dobraram e se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, mas eles 3 ficaram em pé. Aí Nabucodonosor não entendeu, disse, manda chamar eles. Mandou chamar os 3 jovens. Eles foram. Chegou lá e disseram, olha, me contaram assim, assim, assado, mas eu gosto muito de vocês, eu quero dar uma oportunidade para vocês. Eu vou novamente tocar de novo, botar o povo tudo aqui na fila para tocar a buzina, pife. Quando tocar, vocês se curvam diante da estátua de Nabucodonosor. Se não, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Tá vendo aquela fornalha lá? Vamos lá e vamos aquecer ela e vocês vão ser jogados lá. Quem não se dobrar? O que eles falaram? Olha a confiança desses 3 jovens, né? Fique sabendo, rei, que se o nosso Deus que nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha, se ele quiser. Eles não colocaram Deus em parede, né? Não. Se ele quiser, é a opção de Deus. Se ele quiser, ele vai nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas se ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos se dobrar diante da tua estátua. Isso é confiança. Isso é esperança. Isso é esperança, confiança. Sabendo que a situação deles estava ali, numa situação que não tinha saída. Era lançar na fornalha de fogo ardente. Mas eles confiavam no Deus vivo. E aí Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes. Aí disse, joga lá eles. Amarraram, jogaram. Diz que os homens que jogaram, só a labareda do fogo matou eles. Morreu todos aqueles homens que jogaram, aqueles 3 jovens. E eles ficaram andando lá na fornalha. Quando o rei olhou e viu, disse, mas vem cá, nós jogamos 3, foi, mas lá tem 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, mano, se você confiar em Deus, esperar em Deus, nunca será abalado. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então é confiar, né, pastor? Nem que vai para a fornalha. Mas se você confiar, ele te tira da fornalha. Tem até um rapaz que diz que Deus estica a gente. Como é que é essa frase dele? Você... Quem é que fala isso? É o abençoado lá. Apocalipse. Deus O Carlos, né? estaca a gente, é que nem tampa de panela de pressão. Só anda na pressão. Os crentes só andam... É pressão direto, mas... Confiando, né, pastor? Foi o que aconteceu com Ana lá, né? 1 Samuel. Ela era estéril. Era esposa de Eucana. E tinha outra esposa chamada Penina. E o que Penina fazia com Ana? E ela fez o quê? Nós também, antes disso, nós queremos também trazer outro rapaz que estava na Babilônia. Também, chamado Daniel, né? Ali, Daniel, ele foi realmente escolhido para ser o 3º príncipe. Tinha 120 governadores e 3 príncipes que mandavam nos governadores, na província ali do rei, né? Mas o rei estava cogitando, gostava tanto de Daniel, porque Daniel tinha o espírito do Deus vivo e ele reconhecia. Então ele queria colocar Daniel acima dos 2 príncipes. Ele ia ser chefe dos príncipes e dos 120 governadores. Quando eles souberam, eles ficaram com tanta inveja, eles disseram, olha, nós temos que arrumar um meio para que Daniel ele seja pego e não venha assumir esse cargo. Mas nós vamos procurar na lei do Deus dele, porque na lei dos homens a gente não consegue, porque é muito justo. Vamos procurar na lei do Deus dele? Como é que nós faz? Não, ele ora 3 vezes por dia, ele já sabia. Daniel abre a janela da sua casa e ele vira para Jerusalém e ora 3 vezes, de manhã, meio-dia e de tarde. Então nós vamos fazer uma carta, dar para o rei assinar, que durante 30 dias
ninguém pode fazer nenhuma petição a ninguém, a nenhum homem, nenhum Deus, a não ser o rei Assuero, né? É Assuero? Acredito que sim, acho que Ou era o rei? Não lembro não. Sim, pastor, pode continuar aí a história aí. O rei Dário. Rei Dário. É o rei Dário. E levaram a carta, aqueles homens. Eles fizeram ali um complô, uma traição contra Daniel e contra o rei. Aí mostrou pro rei, o rei olhou, achou bom, né? Durante 30 dias ninguém podia pedir nada, ninguém podia adorar ninguém, a não ser o rei, né? O homem gosta de glória, de poder. E o rei disse, tá bom, assinou e tal, selou lá. Quando ele ficou sabendo que era... Aí tudo bem, aí saiu o edital, E Daniel, quando leu a carta, o edital do rei, a Bíblia diz que Daniel não recuou. Olha a confiança aí. Foi para sua casa, abriu a janela, depois de saber do edital do rei. Ele não se curvou, ele voltou à origem, 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e de tarde, orando ao seu Deus. E aqueles homens estavam vigiando Daniel. Quando eles viram, foram até o rei Dário, disseram, olha rei, Daniel, ele não te obedece e não faz causa da tua lei. E contou a história. E o rei ficou muito sentido, que amava muito Daniel, mandou chamar Daniel. E ele tentou, a Bíblia diz que o rei Dário tentou de todo jeito para livrar Daniel. Mas eles ficaram lá, não, essa lei é dos persas e dos medos, não pode ser revogado. Olha aí, botaram o rei mesmo numa situação que não tinha como o rei. Porque tem que dizer que a palavra de rei não volta atrás, né? Por isso que Deus não volta atrás, porque é rei, Deus é rei. E eles baseiam em Deus, né? E aí o rei, com muita dó, mandou jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel teve problema, foi jogado na cova dos leões. Confiança em Deus. Confiança e esperança em Deus. Jogaram, leão tudo faminto. Cheio de leão a cova dos leões lá, né? E aí Daniel ficou a noite toda, o rei disse que não dormiu, ali, vigiando. Quando foi de manhã, ele foi logo correndo, que o lá chamou, né? O rei confiava que Daniel tinha um Deus verdadeiro também. Ele acreditava. E ele disse, Daniel, tu que serve um Deus realmente verdadeiro, então, tu tá vivo, Daniel? E Daniel responde, né? Rei, eu não pequei contra Deus nem contra o rei. Aí o rei manda tirar Daniel. O que acontece? Manda jogar aqueles homens lá dentro da cova dos leões. Que antes dele descer, os leões pararam aqueles homens, comeram os homens, quebraram tudo. Agora, a partir daí, o rei Dário escreve outro edital. A partir de hoje, quem não obedeceu o Deus de Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Pronto. Daniel mudou a história. Por quê? Porque Daniel sacrificou a própria vida dele, né? Olha aí como é confiar em Deus. É você sacrificar a tua vida pela palavra, pela confiança em Deus. Então você está arriscando a sua própria vida, confiando em Deus, não vai falhar, Deus não vai deixar você ser decepcionado quando Ele vê que teu coração está realmente voltado para Ele, confiando nele. Fique tranquilo, que Ele vai te honrar, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente observa aí, pastor, que a confiança em Deus é algo maravilhoso, mas só confia quem conhece, né? Tem que conhecer. Para você confiar, você tem que conhecer. Quando você não conhece a pessoa, você não vai entregar a chave da casa. Então, para conhecer a Deus, para confiar em Deus, tem que conhecer Deus. Como é que eu conheço a Deus, pastor? Pois é, e também trazendo o assunto de Ana, né? Sim, de Ana. Ana era uma mulher que era amargurada, porque não tinha filho. Casada com Eucana, né? Eucana tinha outra mulher chamada Penina, e ela tinha filho com o Eucana. E aí Ana vivia amargurada, muito triste. Naquela época a mulher tinha que ter um filho, porque senão era considerado maldita, né? Porque não tinha filho. E Ana vivia atribulada, chorando, tudo, mas ela nunca perdeu a sua esperança, a confiança em Deus. Para isso, ela orava. Quem confia, quem tem esperança, não para de orar. Olha aí, se você realmente está buscando realmente receber de Deus alguma promessa que Ele fez nas Escrituras,
você não para de orar. Porque vai chegar a hora que Deus vai realmente se levantar, na hora de Deus, e cumprir as suas promessas. Foi o que Ana fez. Ela toda vez descia ali para Siló e orava no templo. Chegou um dia que ela estava tão atribulada que o próprio marido disse: mas Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Por que vive atribulada? Mas Ana ali, ela vencia calada. Ela não murmurava e nem reclamava, não falava nada para o marido. Ela só se apresentava a Deus, confiando, fez uma promessa, fez um voto. Se Deus lhe desse um filho, quando o menino desmamasse, 2 anos, ela ia entregar na casa de Deus aquele menino. Quer dizer, o que ela mais buscava ter era um filho, mas ia devolver o menino para Deus. Olha a confiança dessa mulher. O que ela mais desejava que era um filho. E quando ela recebe o menino, devolve de novo para Deus o menino, fez esse voto. E Deus lhe deu o filho. E esse menino foi gerado, e esse menino foi profeta, sacerdote e foi juiz, né? 3 coisas importantes em Israel: juiz, sacerdote e profeta. Samuel. Então esse destaque desse filho dela, e logo depois, lá em 1 Samuel 2, versículo 21, Deus deu mais 5 filhos para ela. Olha aí. Ela pediu um filho, que Deus deu para ela, devolveu, sem esperar nada em troca, Deus deu mais 5. Deu mais 5, abriu a madre dela e deu 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres, totalizando 6 crianças. 6 filhos para Ana, né? Confiança em Deus, né, pastor? E esperança. E esperança. Então, Nunca desistiu. Nunca desistiu. Então, para não desistir, esperar e confiar, tem que conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, eu tenho que estar o quê, pastor? Deus está hoje na palavra, né? Para conhecer Deus é que nem a Bíblia diz, né? Meditai de dia e de noite nas Escrituras, né? Então é isso que nós devemos fazer. É meditar, né? Buscar o Senhor, confiar no Senhor. Mas só conhece Ele quem estuda as Escrituras, né? Porque Ele se revela na palavra, porque Ele é a palavra. Ele diz: olha, eu estou na minha palavra, né? E velo para que cumpra. Então, quer conhecer Deus? Examina as Escrituras. E quanto mais se lê a Bíblia, mais se conhece Deus, mais confia nele. Mais confia nele, né, pastor? Por isso que Oséias diz lá em Oséias 6, versículo 3, né? Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Não para, não. É algo contínuo, permanente. A leitura da palavra de Deus é contínua, né? É todo dia meditando, buscando a presença de Deus, pedindo para Deus se revelar quem é Ele, porque Deus vai encher o teu coração de fé. Então, quando Deus encher o seu coração de fé, aí vai gerar confiança. Então, você agora está despreocupado. Mas também tem um porém. Para confiar em Deus, tem que morrer para esse mundo. Porque você não pode servir a 2 senhores. Confiar em Deus e confiar nas coisas desse mundo, né? Então, a gente tem que realmente ter esse discernimento, separar. Viver nessa vida aqui, mas confiando em Deus. Tendo essa esperança, quer dizer, não confiar na força do braço, conforme o pastor citou lá em Jeremias 17, verso 5, que me faz lembrar de Jeremias 9, verso 23, verso 24, que diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em si e me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça sobre a terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a leitura da palavra, a meditação da palavra é importante, né, pastor? Porque quanto mais eu ler a palavra, eu utilizando o termo que o senhor expressou aí, encher, né? Me lembrar de Lucas 6,45, a parte B. A boca fala, porque o coração está cheio. Quer dizer, quando eu me encho da palavra, eu me encho de Deus. Eu vou falar o quê? Fé e esperança, né? Confiança, né? Deus, não, a pessoa chega com um problema assim, vai acontecer. Deus vai fazer. Deus vai curar. Vai curar e vai curar, né? Que nem tu orou e Deus me curou, né? Eu achei que eu amei esse pastor, né? Fizemos uma oração aqui pelo pastor, mas quantas ele já fez por mim? Aí tem aqui vários milagres que o pastor já fez aqui. Pastor não, Deus usou o pastor, né? E a gente já chega aqui, de certa forma, atribulado, enfermo, o pastor coloca as mãos, ora e Deus faz um milagre, né? Então, louvado seja a Deus por vida do pastor também, né? A gente observa Jó. Olha a confiança de Jó que ele tinha em Deus. Olha a esperança de Jó.
Nós vamos observar aqui alguns versículos, capítulos de Jó. Vamos ver, por exemplo, no capítulo 9, no versículo 4. Olha o que Jó diz. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele teve paz. Olha aí. Olha o que Jó diz. E lá no 12, capítulo 12, e no versículo 10, Jó diz assim: que está na sua mão a alma de todos os viventes e o espírito de toda a carne humana. 12, 10. E o 19, 23, o 19, 25 e 26, Jó disse assim: porque eu sei o que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne, eu verei. Olha a confiança de Jó, o homem que estava leproso, mas estava ainda dando para nós uma palavra de confiança. Aí quando nós vamos lá, também é no 22, 21 em diante, Jó nos ensina dizendo assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Peço-te a lei do Senhor, põe as suas palavras no teu coração. O 23, se te converter ao Todo-Poderoso, serás edificado, né? Ele diz assim também: retira a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, ouro de Orfi como pedras do ribeiro. E o 25 ele diz: e até o Todo-Poderoso te será por ouro e prata amontoado. Louvado seja Deus. Aí quando chega lá em Jó 33, 4, ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aí vai para o 34, capítulo 34, versículo 3. Ele diz: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Aí vai lá para Jó 42, 2. Ele disse: porque bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eita, glória! Eita! Glória! Aleluia! Porque Jó confiava, né, pastor? Aí, confiava. para encerrar lá, Jó 42, 2 que o senhor citou, agora cita o 5 também, né? Que ele disse que eu só te conhecia, né? Eu só te conhecia de ouvir falar. Jó 42, verso 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Aleluia. Então, pastor, louvamos a Deus por essa palavra maravilhosa, abençoada, sobre confiança. Queria agradecer ao pastor mais uma vez. Pastor, olhe por cada um de nós aqui encerrando o podcast. Aleluia. E orando pelas pessoas que possam gerar fé, confiança, esperança nesse momento difícil. Quem sabe alguém está passando, pastor, vamos orar, por enfermidade, por crise financeira, crise familiar. Pai, né? Claro, né? Pai, pastor. Eita, glória, Pai, pastor, faça uma oração por nós aí. Nós vamos orar, mas eu quero deixar uma palavra para encher teu coração de esperança e de fé. A fé não se vê. Lá em Hebreu diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, a confiança em Deus é fé naquilo que você não vê. Porque a Bíblia diz: aquilo que você vê não é confiança, não é fé. Mas o que você não vê é fé. Então você não vê Deus. Ninguém nunca viu Deus. Mas se você realmente confiar em Deus de todo o teu coração, Deus vai te honrar, vai me honrar. Mas Ele tem que ver o teu coração, se realmente não é só de lábio. Não é só de boca, eu confio em Deus, eu estou esperando em Deus, só de boca, não. Tem que estar no teu coração essa confiança. Você não se abala, porque quem confia não se abala, fica tranquilo, né? Você agora, o médico diz que você está agora com câncer e é para morte. Aí o que você tem que fazer?
A Bíblia diz lá em Pedro, 1 Pedro 2,24, levando ele os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já levou no seu corpo os teus pecados, as tuas enfermidades. Então acredita, não vou morrer. Quem está doente, quem recebeu um laudo médico está com câncer. Aí você que recebeu diz, ele não vai morrer, porque Jesus já levou todas essas enfermidades e eu estou curado. Está desempregado? Jesus disse lá em Apocalipse, eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta. A porta está aberta. Pede para ele abrir teus olhos, que a porta está aberta. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por essa palavra, e que essa confiança venha gerar no coração de cada um que ouvir essa palavra. Porque a tua palavra, as escrituras diz lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Abençoa cada ouvinte, Senhor, abençoa cada pessoa, abençoa cada ouvinte, cada um que ouviu, Senhor, esta palavra. Que o Senhor venha encher eles de fé, de confiança, esperança, para que realize na sua vida, Senhor, aquilo que eles estão esperando. Por isso, Pai, as Escrituras nos orientam e nos ensina, as Santas Escrituras, que devemos esperar em Deus e confiar em Deus de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então Deus te abençoe, que palavra abençoada, né? Confia em Deus. Deus te abençoe, te convido mais uma vez a se inscrever no canal Renovo da Alma, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. E olha, Marcos Leite aqui com você, Renova Cast. Deus te abençoe e não se esqueça de ler a Bíblia todos os dias, gerando fé no teu coração, confiança e esperança. E lembre-se, Jesus Cristo, você é uma bênção, Renovo da Alma para a sua vida. Jesus Cristo está voltando. Até a próxima, querendo Deus.